Olá, boa noite a todos os internautas da Europa, do Brasil e outros países que estão conectados para a nossa segunda conferência do Roteiro Europa com Divaldo Pereira Franco. É com imensa alegria que estamos aqui com nossos amigos da Noruega, Dinamarca, Irlanda, Suécia, Holanda, Luxemburgo, Roma, Itália, para nós recebermos dessa noite nosso convidado, querido e amigo, Divaldo Pereira Franco. Nós, este ano, estamos tendo essa alegria de fazermos nosso roteiro virtual com Divaldo e agradecemos muito por essa oportunidade. E lembrando, Divaldo, uma passagem, as suas passagens aqui na Europa, que sempre foram assim, momentos de muito aprendizado e que nos fortalecia, sempre nos fortaleceu muito e trouxe-nos renovação e forças para dar a continuidade à nossa tarefa de semear a doutrina espírita nessas terras. E, além disso, você sempre aqui conquistou muitos corações dos europeus, e conquista, né, esses corações com as suas conferências aqui. E aí ele estava me lembrando de você, Divaldo, com o tio Nilson de Souza Pereira, seu companheiro de ideal espírita, que chegavam aqui do Brasil com suas malas pesadíssimas, cheias de livros, né, livros esses que para nós eram como luzes, pois para aqui na época, né, para adquiri-los, não era tão fácil assim como hoje é, né? Então, assim, você chegava aqui, percorriam, ou até antes da pandemia, né, você fez isso, percorrendo, assim, várias cidades dos países da Europa, e enfrentando o frio, a neve, o gelo, né, que vocês podem muito imaginar o que significa isso para um baiano, né? E muitas horas também de espera nos aeroportos, e tudo isso por amor à doutrina espírita, a divulgação da doutrina espírita, aonde você nos trouxe todo esse apoio, né, nos deu todo esse apoio aqui na Europa, abrindo assim caminhos para renascer, na verdade, despertar o espiritismo aqui na Europa novamente, né? E eu falo isso para dizer, já mais uma vez, que vou repetir sempre a gratidão que temos por você, Divaldo, e todos aqueles que, como tio Nilson, e todos que estão te acompanhando, que auxiliando nessa caminhada. Nossa boa noite, e desejamos que todos possam desfrutar com essa conferência de hoje à noite, né? E nós temos aqui os nossos amigos da Europa, da Irlanda, da Suécia, da Holanda, Luxemburgo, de Roma, Itália, e teremos algumas saudações também dos amigos de Noruega e da Dinamarca. Então, nosso programa está, como foi feito o último, né, que é uma continuidade, nosso roteiro aqui Europa, nós procuramos colher alguns questionamentos dos moradores dos países e cidades que recebem nosso querido Divaldo. E hoje nós temos a temática sobre como encontrar a paz nesses momentos de isolamento, medos e incertezas. E gostaria de esclarecer a todos que as respostas dos questionamentos serão respondidas durante o conteúdo da palestra, tá? E lembrar também que este evento será também transmitido posteriormente com as traduções nos seguintes idiomas: francês, inglês, alemão, pelo YouTube da Mansão do Caminho. Então, agora, nós gostaríamos que os nossos amigos que estão aqui presentes pudessem dar as suas saudações. Muito obrigada.
Boa tarde, queridos amigos, senhoras e senhores que acompanham este programa, amigos da Mansão do Caminho, e Divaldo Franco, em especial para você. Querido Divaldo, queremos agradecer imensamente pela oportunidade de mais uma vez a Dinamarca poder participar deste evento Roteiro Europa. Eu, Sônia, presidente do Grupo de Estudos Espíritas Allan Kardec da Dinamarca, em nome dos 4 grupos espíritas existentes aqui nesse país, gostaria de te dar as boas-vindas e, ao mesmo tempo, agradecer por todos esses anos de divulgação da doutrina espírita que tem sido o teu caminho de vida. Agradecer pelas 4 vezes em que você esteve aqui na Dinamarca, das quais 3 eu tive a oportunidade de organizar e participar diretamente. Divaldo, mais uma vez você completou anos, 94 anos, e nós gostaríamos de desejar a você os parabéns, mas, mais que tudo, agradecer a você, agradecer por você ser os braços fortes que nos sustentam, que nos erguem, que nos cuidam, mesmo à distância, sem até que venhamos a pedir, a emitir um pedido. Você é, mesmo longe, a pessoa que nos tem fortalecido, que tem nos curado de nossas agonias internas, e queremos agradecer por isso. Queremos reconhecer esse carinho e essa dedicação que você tem por nós. Muito obrigada. Que todos possamos nos deleitar agora com as suas palavras e que Jesus continue sempre te abençoando, iluminando os teus caminhos, fortalecendo tuas mãos para que você continue a nos apoiar. Muito obrigada. Querido Di, saudações, um abraço grande de todos nós do Movimento Espírita da Noruega. Muito obrigada por tudo, gratidão sempre. Olá, meus amigos, querido Divaldo, queridos amigos da Mansão do Caminho, boa tarde, boa noite para vocês. É com imensa alegria que mais uma vez estamos participando do Roteiro Europa, organização da Euda, que sempre nos ajuda, sempre está com a gente, nos apoiando. Eu só tenho que agradecer, Divaldo, por tudo que você fez por nós. Em nome dos 3 grupos que nós temos aqui na Irlanda, a única palavra que vem na nossa cabeça é gratidão. Gratidão pelo seu amor, gratidão pelos livros, gratidão por essa mentora maravilhosa que não só está com você, está com a gente, nos orientando nos momentos que estamos perdidos, pensando o que fazer aqui, porque são culturas diferentes, são momentos diferentes. Com certeza ela sempre nos guia, ela sempre nos ilumina, nos mostrando como você poderia nos ajudar, como você nos ajuda. Então, desde já, meu querido amigo, um grande abraço, muito obrigado. Tenho certeza que ainda vamos nos encontrar pessoalmente em breve. Muito obrigado, e a todos os meus amigos de outros países que estão aqui, muito obrigado. Querido Divaldo, que saudades dos nossos encontros na Holanda, onde aprendemos tanto com você. Estou falando em nome do NSP, a Federativa Espírita Holandesa. São muitos corações gratos a você por todos esses anos que você esteve aqui, compartilhando seus ensinamentos de forma amorosa e luz, porque quem se dedica ao bem como você é um ponto de luz que beneficia a todos nós com seu exemplo. Temos imensa gratidão por tudo que você representa para o movimento espírita holandês, porque o movimento espírita local
não teria tido esse reinício seguro e harmonioso aqui na Terra das Tulipas, no terceiro milênio, se não fosse seu apoio, suas orientações e sua abnegação nas tantas vezes que esteve conosco. Por tudo isso, desejamos lhe agradecer esse momento muito especial, ainda que online, que você está dedicando ao movimento espírita europeu, como vem fazendo há muitas décadas. Querido amigo, receba a gratidão e o carinho de todos nós aqui da Holanda. Gratidão. Querido Divaldo, em nome da União Espírita Sueca, da Svenska Spiritiska Förbundet, nós o saudamos. Também a todos aqueles que acompanham a esta live. Divaldo esteve na Suécia pela primeira vez em 1993. E de lá para cá, vem trazendo a sua palavra e exemplo de luz, esclarecendo sobre o Espiritismo e os ensinamentos, a vida de Jesus. Nilson Pereira sempre acompanhou. Trouxeram sempre consigo a alegria, experiência e amor, exemplificando de como ser o homem de bem a cada dia. Palavras de luz, Deus, imortalidade da alma, reencarnação, mediunidade, justiça divina, responsabilidade, esperança, amor. Nós lhe agradecemos pelo carinho, pela atenção, pelo incentivo ao trabalho no bem e por semear, plantar as sementes do Espiritismo na Suécia. Parabéns por mais um ano de vida, semeando paz, luz e amor. Receba o agradecimento dos grupos espíritas na Suécia e de todos aqueles que muito o estimam e admiram. A nossa gratidão. Tack så mycket. Muito obrigada. Que Deus o abençoe sempre. Boa noite a todos os internautas que nos assistem. Boa noite, Divaldo. É com muita alegria, muita gratidão que mais uma vez pudemos organizar esse evento, recebendo você em nosso país. A saudade é muito grande. Como você sabe bem, o Espiritismo em Luxemburgo nasceu do seu sacrifício, da sua dedicação, da sua renúncia, do seu amor a Jesus. E nós, seus filhos bem-amados por você, somos muito agradecidos, muito agradecidos. Estamos florescendo, cada vez qualificando mais as nossas atividades, ampliando a divulgação. A pandemia não foi impedimento, foi obstáculo, mas não impedimento. A Casa de Jesus que você construiu continua com os braços dele abertos para acolher quantos baterem na porta. É muita felicidade esse momento de agora, poder vê-lo, ouvir a mensagem do Cristo através de você, diferenciada pela energia, pelo amor que nos envolve e nos conduz às esferas celestes, sempre nobres e dignas, aquela que desejamos todos um dia conquistar no nosso interior. Mais uma vez, muito obrigada, obrigada a todos, e que esse evento seja com muita paz e muito aprendizado. Muito obrigada, Zelina. Agora nós gostaríamos que a Tina, da cidade de Roma, pudesse dar suas boas-vindas e logo depois nos contemplar com a prece. Sim? Muito obrigada. Boa tarde, querido Di, e a todos os amigos presentes e aos internautas da Web de Evolução do Caminho e de toda parte do mundo que estão participando. Sou Tina Paternal da Itália, estou aqui em nome do GRAC, Grupo de Roma Allan Kardec, muito grata e feliz pela oportunidade deste encontro virtual. Saudações de toda a família e dos irmãos do grupo que tanto sentimos a sua falta, amigo querido Divaldo, pensando sempre todos os anos que você esteve conosco, incentivando-nos para esta abençoada doutrina. Mais uma vez, querido amigo, parabéns pelo seu transcurso aniversário.
Continua assim, com o entusiasmo de um giovanotto, com muita saúde, muita paz, muita alegria. Que Deus o abençoe sempre e o envolva na sua luz infinita. Vamos orar. Eu agradeço a honra de fazer a prece nesta ocasião, com o coração, com muita emoção mesmo. Amado Mestre Jesus, sou infinitamente grata, Senhor, por participar desse maravilhoso evento virtual. Rogamos as tuas bênçãos ao nosso amado Divaldo, para que esteja em paz e com muita saúde, para continuar a trajetória de labor na tua seara bendita, espalhando o teu evangelho de amor em cada recanto da terra. Abençoe-nos a todos, Jesus, e a este planeta ainda muito sofrido. Envolve-nos com teu imenso amor, para que, sintonizados e fortalecidos, possamos marchar contigo ao encontro da primavera tanto esperada, cantando em paz o mandamento maior do amor. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Mestre amado, durante o isolamento imposto pela pandemia, lembramos da tua bem-aventurança no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. As bem-aventuranças têm sido o nosso conforto e a nossa esperança de dias melhores, conforme a vontade de Deus, nosso Pai misericordioso. Com o coração repleto de gratidão, rogamos mais uma vez, Mestre Jesus, fique conosco, hoje e sempre, que assim seja. Desde muito cedo, na religião católica, onde me encontrava na infância e na juventude, eu admirava muito a vida dos santos. E oportunamente eu li a respeito de Albert Schweitzer, o grande missionário da África. Também me interessaram muitas vidas de apóstolos, de pessoas que se entregaram totalmente ao ministério de Jesus Cristo na Terra. Os mártires, aqueles heróis anônimos, que somente ouvindo falar um pouco sobre Jesus, não trepidaram em dar a sua vida, para que a mensagem deles se expandisse pelo mundo. E numa viagem que fizemos de trem, subitamente, eu tive como que um desmaio. E ao invés de continuar sentindo-me no trem, eu vi-me numa área bem ampla. E nessa área eu via uma comunidade enorme, movimentando-se. Achei aquilo muito especial, porque foi a minha primeira experiência de desdobramento da personalidade. Mas me chamou a atenção um senhor idoso, cercado de crianças. Eu me aproximei e notei que era eu próprio já envelhecido. Nessa ocasião eu estava com 17 anos e aquele homem era já septuagenário. Então eu vi uma voz que me disse: isto é o que farás da tua vida. Serás educador de almas. Quando Jesus morreu, os seus discípulos, Pedro, João, Tiago, edificaram uma casa de amor entre Jerusalém e Jope. E essa casa foi denominada como sendo a Casa do Caminho. Tentando copiar o gesto heróico, nós pensamos em fazer um lugar onde todos encontrassem albergue, oportunidade de amar, mas sobretudo fossem amparados e tivessem as suas dores diminuídas. Adquirimos uma área muito grande, de 80 mil metros quadrados, nos arredores da cidade de Salvador, e aí implantamos o nosso ideal.
iniciamos o sistema de casas-lares por volta de 1956 para atender a criança dando-lhe uma família. Essa comunidade é aberta. Nós criamos vários setores, serviços médicos, uma casa de parto, uma creche, depois um jardim, uma escola fundamental, profissionalizando as crianças em diversas escolas. Um curso médio, para que daqui possam diretamente ir para a universidade. Falar de Divaldo Pereira Franco não é algo fácil nem simples. A vivência entre nós, hoje, com 94 anos de idade, é repleta de atos enobrecedores, dignos de serem seguidos por todos nós. Muito jovem, com uma mediunidade abençoada pelo amor a Jesus, ele fundou uma obra social, da qual falaremos logo mais, onde o trabalho realizado é o fruto do sacrifício, da dedicação, da renúncia e da total doação de si mesmo ao próximo. Essa obra, nomeada Mansão do Caminho, fez dele um educador emérito e um cidadão humanitário, promovedor da paz no mundo. Como não é possível biografá-lo, apenas conceber pela imaginação a sua grandeza, vamos pincelar algumas de suas ações beneméritas. A obra social precitada, Mansão do Caminho, é um complexo educacional e assistencial com mais de 50 prédios, além de outros em construção, onde mais de 5.000 pessoas carentes, moral e economicamente, são beneficiadas diariamente. Desde a criança de 4 meses de idade até o jovem adulto, recebe gratuitamente e em clima de grande espiritualidade a creche, a escola fundamental, escola secundária, cursos profissionalizantes, classes escolares para crianças especiais como o autismo, e está em via de planejamento uma construção de uma universidade. Todos, incluindo idosos, recebem dessa instituição assistência médica, econômica, moral e tantas outras, impossível descrever. Existe mesmo uma casa de parto normal e outros projetos hospitalares. Para mantê-la, Divaldo recorre à venda de todos os seus livros psicografados, atualmente em número de mais de 250 títulos,
por meio de mais de 200 autores espirituais, traduzidos para 17 idiomas diferentes e já vendidos mais de 10 milhões de exemplares. Todos esses livros são um manual de instrução para uma vida feliz. Os 2 últimos, Vidas Vazias e No Rumo do Mundo de Regeneração, vieram ao encontro da solução da pandemia em que vivemos e já estão sendo traduzidos para outros idiomas. Para mostrá-los, podem adquiri-los em português e, em breve, em outros idiomas. Divaldo também viaja pelo mundo todo, hoje, através da internet, divulgando o Espiritismo, a mensagem consoladora de Jesus. Já fez mais de 12 mil palestras e seminários nos 5 continentes do planeta. Fundou o movimento Você e a Paz, que está sendo implantado aqui na Europa, nos Estados Unidos e Paraguai. Recebeu de 4 universidades o título de doutor honoris causa e inúmeras outras condecorações no Brasil e no exterior. Ficamos por aqui, porque, como já dissemos, não seria possível biografá-lo na íntegra. Como humanidade, fomos convocados a exercer o isolamento social, a fim de preservar a vida. Não são mais os templos exteriores aqueles que nos sustentam, senão o templo próprio, que cada indivíduo cultivou e cultiva para si. Colhemos questionamentos junto aos representantes da Holanda, da Irlanda, de Luxemburgo, da Itália, aqui representados por Roma, Suécia, Dinamarca e Noruega. Eles refletem a extensão das angústias, da ansiedade e do abatimento no qual nos encontramos. Estamos nos deixando conduzir pelo medo e as incertezas povoam a nossa alma. Na sequência, lhe apresentamos os questionamentos. Hello, this is Marina Stigl from the Irish Spiritist Federation. Hello, Divaldo. We're living in COVID times. This is the 3rd lockdown here in Ireland. A lot of countries in Europe are going through the same thing. And isolation is very difficult and it brings a lot of challenges. The question is, how can we best use this moment? What reflections can we have for the purpose of our own development? And how can we best serve and reach out for those who are in need? Oi, Divaldo. Eu sou o Vanderlei também aqui, da Federação Espírita Irlandesa. No momento, na Irlanda, nós estamos enfrentando um extensivo lockdown. A Europa também e outros países. Na Irlanda, particularmente, estamos num terceiro lockdown. E gostaríamos de saber se você pode nos dar algum conselho, algum pensamento sobre como nós podemos lidar com isso para nos melhorar e também como nós podemos usar esse momento tão difícil, tirar proveito disso, um bom proveito, para nos ajudar e ajudar também aos outros. Qual o papel das casas espíritas no mundo na atualidade? Vilken roll har de spiritistiska grupperna i världen nu för tiden? A confiança em Deus e em Jesus, unida à oração, a vontade de fazer o bem, ouvir aquele que necessita ser ouvido ao telefone, seria uma solução para se encontrar a paz. Tillit till Gud och Jesus, att be, att lyssna på någon som behöver bara lyssna i telefon. Att göra det goda skulle vara en lösning för att skapa fred. We leven in een moeilijke tijd met veel leed in de wereld. Wat kunnen we naast ons gebeden nog meer doen om troost te bieden aan degenen die lijden? Vivemos um momento difícil com muito sofrimento no mundo. Além das nossas preces, o que mais podemos fazer para levar consolo aos que sofrem? Het is nu al ruim een jaar geleden dat we te maken kregen met dit virus. Hoe kunnen we een woord van hoop uitdragen als we niet weten wanneer dit allemaal voorbij zal zijn? Estávamos conversando sobre a pandemia quando surgiu a seguinte reflexão:
Já se passaram mais de um ano que estamos lidando com esse vírus. Como levar uma palavra de esperança quando não sabemos quando tudo isso acabará? Divaldo, social isolasjon i Norge ikke et problem som startet med pandemien. Den har pågått i lang tid. Hva skal vi si til de som lider isolasjon, men som ikke tror på noe? Divaldo, o isolamento social na Noruega não é um problema de agora, que começou com a pandemia. Já acontece há muito tempo. O que dizer àqueles que sofrem no isolamento e em nada acreditam? Boa tarde, Divaldo. Nós gostaríamos de saber acerca das crianças do futuro. Nós estamos já no 2º ano da epidemia do coronavírus. Algumas crianças nasceram durante a epidemia ou eram muito pequenas quando a epidemia começou. E nós constatamos que elas estão crescendo no mundo onde o normal é lavar as mãos o tempo inteiro, manter o distanciamento social, não abraçar as professoras, não chegar perto de pessoas que possam estar contaminadas, o uso de máscaras. E gostaríamos de saber que impacto isso tem sobre o ser do futuro. Vi nysgerrige efter at vide noget om, hvordan pandemien vil påvirke fremtidens væsen. Vores børnene i dag, enten jeg blev født under pandemien, eller de børn, som var meget små, da pandemien startede. Disse børn vokser op i en verden, hvor vi går rundt med maske på, hvor man ikke længere kan give et kram, et knus til en pædagog eller en skolelærer, hvor man vasker hænderne hele tiden. Divaldo, hvad tænker du? Hvilken indflydelse vil denne epidemi have på fremtidens væsen, på vores voksne af i morgen? Boa tarde, querido dia a todos. Sou Tina. Estamos aqui em nome do GRAC, Grupo de Roma Allan Kardec. Seguem as perguntas. A pandemia tem causado uma condição de estresse psicológico contínuo e muitas incertezas numa grande parte da população afetada. Pode a solidão, a ansiedade em relação ao distanciamento e ao confinamento, o medo de que nada volte a ser o mesmo, desestabilizar e levar à depressão, principalmente os jovens e os idosos? La pandemia ha causato stress psicologico continuo e molte incertezze in gran parte della popolazione colpita. La solitudine, l'angoscia per il distanziamento e l'isolamento, la paura che nulla torni più come prima, può destabilizzare e condurre alla depressione, soprattutto i giovani e gli anziani. Aqui em Luxemburgo, o Grupo Espírita Allan Kardec ouviu algumas dúvidas e inquietações da população. Vamos ver. Wir leben an ungewissen, bedrohlichen Zeiten. Für Covid haben wir uns Sorgen gemacht, ob diesen Vivemos dias incertos. Antes do coronavírus, havia preocupação com a tecnologia em casa. Ela poderia trazer mais casos de depressão. Durante a pandemia, mesmo quando estamos em casa por imposição do vírus, a tecnologia pode diminuir o calor familiar que já faltava antes. Então, como lidar com o aumento da ansiedade pela falta de afeto sem criar ainda mais distúrbios? Am
Em meus estudos psicológicos, notei que após o início da pandemia, os jovens adultos ficaram mais depressivos comparado a outras faixas etárias. Concluí que essas pessoas de mais ou menos 30 anos de idade também tiveram ansiedade severa. O que podemos fazer para melhorar esse cenário? Divaldo, dentro destes questionamentos, quais são as suas considerações? Qual a diretriz a fim de encontrarmos a paz? Rogando ao Mestre bênçãos, com gratidão e respeito, lhe passamos a palavra. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, especialmente dos países enumerados neste nosso encontro de legítima fraternidade, nossos votos de muita paz. Por volta de 1890, quando em Paris se realizavam as investigações fisiológicas para entender os problemas psicológicos que afetavam a conduta orgânica do indivíduo, dois estudiosos da pedagogia e da fisiologia, hoje considerados psicólogos, os queridos Alfred Simon e o seu companheiro, muito dedicado à investigação da personalidade humana, tiveram a oportunidade de, estudando com Jean-Martin Charcot a fisiologia humana, interpretar nas questões profundas da mente e do comportamento psicológico os danos, os problemas e os desafios que bem viver provoca na criatura humana. Alfred, Adler, Binet, dois grandes amigos, estabeleceram que seria possível penetrar no indivíduo através de uma análise psicológica profunda e criaram, no ano de 1905, os chamados testes de inteligência, coeficiente intelectual. O coeficiente intelectual é a maneira de medir as possibilidades da mente em relação aos enfrentamentos da vida. E se pode estabelecer indivíduos idiotas, normais e geniais. Desde 1905 até aproximadamente 1975, a humanidade sempre esteve afirmada no chamado QI, o teste de inteligência. Até quanto somos capazes de solucionar com tranquilidade, em benefício da nossa vida pessoal. Durante a Primeira Guerra Mundial, os testes de QI fizeram-se tão importantes que nos Estados Unidos 2 milhões de soldados foram submetidos aos testes de Binet e Simon. E a partir daí, estabeleceram-se os métodos da pedagogia cognitiva, da psicologia infantil, para bem auxiliar o indivíduo na interpretação dos fenômenos e relacionamentos humanos. Todavia, apesar da alta significação dos testes de QI,
O psicólogo norte-americano Daniel Goleman constatou que nem sempre o indivíduo que tem um alto QI consegue solucionar os problemas que o afligem. E depois de pensar e analisar, Goleman percebeu que o indivíduo não é apenas a mente que pensa, que elabora sinais, que responde a quietações ou inquietações. Ele percebeu, por exemplo, que na lista Forbes das pessoas mais ricas do mundo, o QI não era fundamental, porque muitas vezes o indivíduo dotado de um alto QI considera consciente ou inconscientemente as demais criaturas quase que desprezíveis, porque não logram atingir o seu nível de inteligência. E ele observou que era muito melhor o indivíduo ter um belo controle sobre as suas emoções do que ser apenas portador de soluções mentais para os problemas e desafios. Criou-se, então, o chamado QE, esse quociente emocional. Por exemplo, quando temos uma problemática, nós a resolvemos com serenidade, com lógica, ou tomamos uma postura de guerra e a nossa inteligência nos leva a uma conclusão, que nem sempre é a conclusão melhor. No entanto, é a conclusão matemática do raciocínio. E se pode perceber que a vida é essencialmente emocional, que nós deveríamos ter muito cuidado em controlar as nossas emoções, principalmente nas situações em que somos chamados à definição, à atitude e ao comportamento. A questão por volta do ano 2000 estava mais ou menos solucionada quando surgiram novas interrogações. O terceiro milênio começou com desafios imensos. A tecnologia, especialmente a tecnologia de ponta, a cibernética, a comunicação, avançaram de uma maneira surpreendente. As emoções foram deixadas à margem, porque começaram os estudos da chamada inteligência artificial. Uma inteligência, como no computador e em outras máquinas, sem nenhuma emoção. E isso, naturalmente, transformava-nos em indivíduos robôs. E a vida exige muito mais do que a robotização da personalidade humana. Os conflitos fizeram-se em toda parte. No entanto, na Inglaterra, por volta de 2010, mais ou menos, ou 2015, adquirindo um aspecto desafiador. Uma nobre psicóloga, filósofa, que lecionava em Oxford, de origem americana, a doutora Dana Zohar, estava no apogeu da sua carreira. Uma grande editora britânica pediu-lhe para escrever um livro científico numa linguagem popular. Então, o homem quântico foi apresentado pela doutora Zohar de maneira que um leigo poderia entrar no mecanismo da ciência quântica com naturalidade com que havia penetrado na física newtoniana.
E o êxito foi espetacular. De imediato, a grande empresa resolveu solicitar à doutora Danar que escrevesse uma outra obra. O seu êxito foi tão surpreendente que ela exigiu um preço muito alto e lhe foi paga metade antes de escrever a obra. A doutora é casada com um grande psicólogo, também professor de Oxford. Nesse momento crucial, ela começou a experimentar um certo transtorno de natureza comportamental, dificuldade de sono, e passava as suas horas iniciais, que deveriam ser do repouso noturno, ouvindo música no seu aparelho especial, música clássica, particularmente um pianista. E como isso não chegasse a atender às suas necessidades emocionais, porque a sua infância havia sido caracterizada por problemas que deixaram marcas psicológicas muito graves, principalmente o efeito do alcoolismo da sua mãe. O seu matrimônio americana com um polonês, um lar desajustado e muitos outros problemas de comportamento familiar, até que ela fugiu para a psicologia a fim de tentar encontrar respostas para os seus próprios problemas. Ao lado deles, ela estudou filosofia para melhor entender as questões da psique, dos arquétipos, das marcas que nos vêm da infância e da vida fetal. Nesse ínterim, ela começou a perder muito do seu admirável campo mental. As aulas na universidade desceram de nível. Os colegas notaram qualquer diferença, mas neste momento, as suas duas filhas começaram a desejar passar férias em um dos países do mundo que estava na moda naquela ocasião. Partirem para o teto do mundo. E como estava ela numa situação de transtorno psicológico, à instância do marido, que percebera algo e mantivera em silêncio, resolveu viajar para aquela cidade extraordinária. Para as crianças, tudo foi maravilhoso, mas para ela, nem tanto. Aquela vida sedentária deu uma cidade no teto do mundo, muito atrasada, psicológica, intelectualmente, socialmente, vivendo-se ainda um período quase medieval, e que os valores da cultura não haviam chegado, mas as fixações religiosas, as tradições castravam todos os ideais da criatura humana. Ela piorou grandemente. Quando voltaram a Oxford, um colega que muito estimava sugeriu que ela procurasse um psicoterapeuta, porque havia de convir que não estava bem. Ademais, a empresa literária começou a exigir-lhe o livro que já deveria ter sido publicado. E nesse choque de emoções, quase que ameaçada a ter que devolver a quantia que recebera anteriormente, ou produzir o livro, ela se atirou ao trabalho com um esforço sobre-humano e também ao uísque. E deu-se conta que estava naufragando. Nessas reflexões profundas, ela apelou para o que é o consciente emocional. Como poderia reunir as suas forças para enfrentar o medo? O medo que a tornava uma pessoa isolada. Como seria possível enfrentar aquela situação
que a amargurava e dentro não havia a substância da cultura para escrever algo que viesse atender ao seu público, o pavor. Então essas situações isolaram-na ainda mais. E foi nesse período que ela descobriu que a criatura humana, além do QI, além do que é uma realidade espiritual. Consideremos aqui a palavra espiritual, psique, não a criatura espiritual, alma inteligente. E ela recorreu às grandes civilizações, às lendas, às tradições. Todas elas empurravam-na para uma causa primeira, para uma imortalidade do ser e para um trabalho de renovação pessoal corajoso e ininterrupto. Isso lhe provocou uma reação emocional que a fez abandonar o uísque ao lado da terapêutica com o colega psicólogo. E lentamente ela passou a conceber uma outra inteligência, uma inteligência espiritual. Mas como seria uma inteligência espiritual? Seria a habilidade de unir a inteligência cultural à emocional e ter facilidade de comportamento no meio social. Acercar-se com facilidade das pessoas, sorrir, conseguir superar os incidentes do dia a dia. Mas havia uma questão. E as nossas heranças psicológicas? O nosso conhecimento não cerebral. Havia sido publicado, uma obra publicada muito bela, dizendo que nós possuímos duas memórias. A memória cerebral e a memória extracerebral. A memória extracerebral é aquela que nos leva a saber algo que sabemos, mas não sabemos como nem por que sabemos. Essa tese foi apresentada pelo eminente doutor Banerjee. Esse parapsicólogo italiano, ou melhor, indiano, havia examinado crianças que se lembravam de que viveram antes, que forneciam dados da sua vida anterior com uma exatidão surpreendente. Na Índia, onde existem mais de 200 dialetos e 12 idiomas nacionais, a criança dizia, por exemplo, que nasceu em Udaipur. E, embora tivesse nascido em Nova Delhi, falava o dialeto de Udaipur. A criança dizia que nasceu em Mathura e falava o dialeto de Mathura, o idioma de Mathura, ao lado do idioma nacional. Como era possível, perguntava o doutor Ramendra Banerjee, saber de algo que nunca havia estudado e que não havia atendimento na hereditariedade, porque os seus ancestrais eram dessa área desde há muitos séculos, por causa da divisão de castas na Índia. Então não havia possibilidade de uma herança genética. Também não havia a possibilidade de uma hiperestesia indireta do pensamento. Isto é, a pessoa naquele estado de pré-sono ter uma espécie de um sonho rápido e depois narrar uma história imensa daquele tempo que pareceu breve, mas da escala do tempo extracerebral eram meses, anos, vidas. E o Dr. Banerjee pôde experimentar, provar a realidade dessas crianças que reconheceram familiares
em lugares muito distantes, aonde foram levadas, que constataram, deram nomes de ruas, de pessoas que residiam, que morreram, e etc., como se tivessem vivido aquela época. Ele então escreve a esse respeito, dizendo que, sim, elas viveram aquela época. Também foi publicado nos Estados Unidos um livro fascinante de um grande psicólogo da Universidade da Virgínia. E esse livro tem o nome de 30 casos que sugerem a reencarnação. O seu autor pesquisou e encontrou inclusive um no Brasil, no Rio Grande do Sul. Um homem que falava 60 línguas e que o seu descendente afirmava ter vivido antes. E depois de exames e de pesquisas, pôde-se provar que aquele indivíduo existiu. E todos os fatos convergiam para uma inteligência espiritual. A doutora, depois de estudos largos, de várias tendências e buscas, atendeu ao pedido da editora, escrevendo o seu segundo livro, que se chama Inteligência Espiritual. Então, nós temos aqui uma gama de QI, inteligência intelectual, QE, inteligência emocional, e QS, porque a inteligência de natureza espiritual teria que ser também QE, confundido com emocional. Utilizou-se a expressão inglesa Spiritual Intelligence. Então, QS. O QS que eu sou, somado ao que é que eu tenho e ao QI que eu aprendi, somam uma personalidade total. E é essa personalidade total que nós deveremos desenvolver durante a nossa vilejatura na Terra. Eu me apaixonei tanto pela doutora que, em nosso programa anual Você e a Paz, convidamos-la para ser uma das dissertadoras do problema da questão Você e a Paz em Zurique, sob a direção do Centro Espírita Local e do devotamento dos seus trabalhadores. Quando nós fizemos o nosso projeto de paz, a doutora Dana Zohar veio especialmente de Boston, ou melhor, de Oxford, para poder dar os seus depoimentos e debater com o auditório. Ela não teve ocasião de ler a obra de Allan Kardec, mas ela leu o taoísmo, o budismo e outras doutrinas e preferiu aceitar a visão budista da realidade do ser, em outras palavras, da reencarnação. Então, a nossa inteligência espiritual é a nossa inteligência de experiências de vidas passadas, nas quais nós adquirimos o conhecimento que, na palavra nobre de Carl Gustav Jung, se trata de um arquétipo. A palavra arquétipo é grega, é feita de duas palavras, arqués, tipoi. Arqués, antigas, tipoi, marcas. Marcas antigas, todos nós as temos. Quantas vezes, fazendo uma viagem a um país antigo, ou vendo no filme, numa película, hoje na televisão, dizem, meu Deus, mas eu conheço essa cidade. Quantos de nós temos certeza, como o próprio Jung, fazendo viagem de Zurique, por exemplo, a Milão, a Roma, a outros países de trem, ele era transportado às cidades para onde ele ia, sem nunca ter estado lá. Inclusive, numa dessas viagens monumentais,
ele viu o cais, ele viu os degraus, e foi, quando chegou à cidade, ele foi ver e constatou a sua realidade. Então, ele falava que tinha um superego, expressão de Freud. Todos nós temos o nosso superego. E então ele falava também de que ele se via muitas vezes como a forma do século XIX, portanto, anterior à sua reencarnação no século XIX mesmo, vestido com botas, e aquele tipo era ele, mais sábio e etc. E muitas vezes ele apelava para esse tipo. Nos seus arquétipos existem informações que o levaram a concluir que o ser humano é um animal profundamente religioso. E mais do que tudo, e que o ser humano necessita de um ser humano para poder ter o calor da convivência. Vivemos um período especial na cultura e na civilização contemporâneas. Porquanto, de repente, a sociedade que havia atingido o seu mais alto nível de tecnologia, que havia mensurado a luz, que havia conseguido mensurar partícula menor do que a mais mínimas que existissem, o bóson. Essa partícula que foi definida como sendo mais conceptual do que real e que só pôde ser constatada no choque de prótons no grande aparelho subterrâneo entre a Suíça e a França, naquelas experiências de disparar prótons naquele tubo, e esses prótons, ao chocarem-se, lembramos que o próton é uma partícula do átomo, então liberar partículas menores, e então surgiu o bóson, que nunca pôde ser visto, só matematicamente e de maneira conceptual. Então, nós chegamos a um campo no mundo de que tudo é energia, tudo é emoção, tudo são ondas das nossas lembranças pretéritas e, às vezes, dos nossos esquecimentos próximos. Podemos esquecer de acontecimentos desta existência e lembrarmos-nos de acontecimentos de existências anteriores. A notável sensitiva Helena Schmidt, que foi pesquisada pela Universidade de Genebra e foi pesquisada por mais de 30 anos por um dos maiores professores de pedagogia da universidade, que escreveu sobre ela um livro, Da Terra ao Planeta Marte, porque ela dizia que viveu também em Marte. Claro que não se pôde comprovar, nem mesmo agora, com o grande aparato que está em Marte estudando a constituição molecular do terreno, a atmosfera, ou o que seja. Então, nós somos um conjunto de energia condensada num corpo material, que reveste um corpo fluídico, que reveste um corpo de energia. Então, a trilogia Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo está no Deus Espírito que sou. No Deus Filho, meu perispírito, esse envoltório de natureza material. E o Espírito Santo, deste corpo pesado, palpável. E é de notar-se que a nossa vida se movimenta em torno desses três corpos que constituem a criatura humana. Então nós vamos ver na psicologia uma velha questão, o déjà vu, que muita gente chama déjà vu, a palavra é francesa, o déjà vu, isto é, o déjà senti, o déjà
tanto ouviu, sentiu, como ouviu. Mas alguém me conta um fato. Eu digo, eu conheço esse fato. Mas como conhece? Aí eu me lembro. Mas lembra de onde e de como? É tão fascinante a própria vida de Jung, como ele podia lembrar-se de coisa que não existia. E das investigações em torno da parapsicologia, nos fenômenos de imortalidade da psique ou da alma. Então, diante das grandes problemáticas contemporâneas, não apenas a inteligência será chamada a opinar. Porque muitas vezes a inteligência nos diz algo e a emoção nos diz exatamente o oposto. Então, nestes grandes dias, graças à ciência espírita, que encontrou nessas investigações parâmetros científicos em que se apoiar, informando que somos energia pensante. Quando Allan Kardec perguntou aos espíritos, que é o espírito? É o princípio inteligente do universo. Então, o universo tem 3 princípios: Deus, espírito e matéria. A matéria se transforma, o espírito evolve e Deus nos governa. Então, como espírito que somos, trazemos experiências que se somam às atividades que nós exercemos durante quantos e quantos anos em nossa existência. Eu me lembro que nas viagens eu gostava muito de contar a história de um jovem que nasceu na Coreia do Sul. Esse jovem nasceu em 23 de maio de 1962 e se chamou Kim Wong-yang. Imaginem, Kim Wong-yang iria abalar o mundo da genética e da psicologia. Certo dia, sua mãe, que era professora da universidade, seu pai, que também era professor da universidade, faziam pelo filho único todo esse carinho que os filhos únicos provocam nos pais. E certo dia, a mãezinha chegou ao quarto e Kim estava brincando no seu leito. Tinha 1 ano. E ela então perguntou, olá, Kim, tudo bem? E ele respondeu, tudo bem, mamãe. Ela teve um choque. Porque ele estava ainda enunciando as primeiras sílabas. Então ela disse, mas você está falando, meu filho? Estou, mamãe. Eu sei falar. E aí começaram a conversar. À noite, quando o marido chegou, ela lhe contou. E ele, claro, não acreditou. Deveria ser uma fantasia feminina. E foi ao quarto. E então disse ao filhinho que estava brincando com os pés, Kim, a mamãe me contou que você hoje conversou com ela. E isto é impossível, não é, meu filho? Ele disse, não é, papai, eu conversei mesmo. Foi a vez do pai quase desmaiar. A partir daí, acostumaram-se com o filho conversando. Quando ele tinha 2 anos, ele disse, mamãe, você me dá um pedaço de papel? Ela deu. E ele então começou a escrever corretamente. Aos 6 anos, ele fez uma composição poética, na qual ele diz assim, quando o dia cai e eu vejo o sol apagar as suas luzes, eu tenho a impressão que as nuvens são remendos de pano novo que Papai do Céu coloca na calça dos anjos. Logo depois foi publicado seu primeiro livro de poesias. E agora imagine que um pouco antes, quando já estava publicando algumas páginas, repórteres internacionais em Seul, capital da Coreia do Sul, foram entrevistá-lo. E era aquele grupo de repórteres, a mãe e o filhinho, de pé sobre a mesa.
E um perguntava, outro respondia, outro perguntava, respondia. Por fim, ela disse, agora basta. Meu filhinho tem apenas 2 anos e já está cansado. Não está aqui. E ele respondeu, não, mamãe, eu estou adorando estas pessoas me fazendo perguntas de criança. Ele passou a ser um motivo de espetáculo, de teatro, por todo o Oriente na televisão. E ainda se encontra vivo aos 50 e tantos, 60 anos, como sendo uma das faculdades paranormais mais notáveis daquele século. Mas como explicar este menino recordar-se? Porque quando a mãe lhe perguntava, como é que você sabe de tal coisa? Eu me lembro, mamãe. Então, poderíamos narrar dessas experiências imensas. Então, graças à reencarnação, nós poderemos ter desenvolvidas a inteligência intelectiva, a inteligência emotiva e a inteligência espiritual. Ter forças para não somente o palpável fazer parte da nossa vida. Como nesse instante de segregação, nós que somos animais gregários, que necessitamos uns dos outros, temos que nos afastar para poupar a própria vida. Isso causa choques psicológicos e transtornos, sem dúvida. Mas nós poderemos equacionar tendo uma vida mental, espiritual, ativa. No isolamento, não se entregue à modorra. Não se deixe dominar pelo pessimismo. Lembre-se que nós estamos num mundo relativo, impermanente. Palavra usada pelo professor Pastorino em uma mensagem que ele nos transmitiu. Tudo é impermanente. Nada é estável, com durabilidade, porque as moléculas, os átomos, estão em movimento ininterrupto. Um dos mais notáveis pais da física moderna diz assim, se me perguntarem aonde está uma das partículas do átomo, vamos antes fazer um pequeno estudo. O átomo, o centro, o nêutron, naturalmente, o próton. E aí estão as 3 partículas em altíssimas velocidades. 80 mil quilômetros por segundo, 85 mil quilômetros por segundo para o próton, para o nêutron. E o centro ali está segurando. Então ele disse, se alguém me perguntar aonde está o próton, eu abri a boca, ele já não está. Porque a velocidade é tal que é superior ao nosso pensamento. Então nada é estável. Tudo é transitório. E isto me leva a uma filosofia cristã. Chico Xavier estava num período de muita amargura, de muito sofrimento, de muito drama, como todo servidor do bem, e particularmente servidor de Jesus. Ele não nos poupa. Quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz, venha e siga-me. Só que a cruz dele é leve e o fardo não é pesado. Essa é que é a diferença. A cruz do mundo pode ser de palha, mas ela pesa o peso de uma cruz de mármore, porque é o mundo das ilusões. E então Chico orou muito e pediu à Mãe Santíssima que ele mandasse um conselho, que ele mandasse uma palavra. Nessa noite, quando ele se foi deitar, um espírito amigo, Celina, mensageira de Maria Santíssima para a Terra, disse, pega um lápis e um papel que eu te vou dar a resposta da Santíssima. Ele levantou-se, pegou papel e lápis, e então Celina disse, escreve, isto também passa, e coloca aos pés da tua cama, porque quando tu acordares que olhares,
Isso também passa, já passou. É a filosofia do átomo. Nunca no mesmo lugar. Nunca podemos imaginar parado, porque tudo o que existe no universo é movimento. Movimento. Então, nós somos o efeito de uma impermanência. As nossas emoções estão variando. Nesse momento, quando estivermos dominados pelas terríveis coações da solidão, do abandono de estar distante, ao invés de termos medo. Mas medo de quê? Nós somos imortais. Dizemos assim, é muito desagradável. O escuro é muito desagradável. Entre a escuridão e a luz, eu opto pela luz. Entre este problema e não ter o problema, eu opto por não ter o problema. Mas quando o problema vem, eu opto por resolver o problema. E não por fugir dele, porque eu fujo e ele vai atrás de mim. Onde quer que eu vá, eu me levo comigo mesmo. Então, nesses momentos terríveis da pandemia, das deserções, do desafeto, nós vemos o ser querido partir para o hospital e não o vemos mais na terra. É dilacerador, sem dúvida, mas aí nós temos que optar. Vemos, contaminamos-nos e morremos. Então é irracional. O QI nos mostra que a inteligência não foi feita para um suicídio, porque este ato é suicida. O contágio é inevitável, creiamos ou não. O vírus está transformando a sua cepa a cada período. Então não vamos nos deixar iludir por fantasias de curas milagrosas, de palavras milagrosas, não. É um período do planeta terrestre no seu processo de evolução. A pandemia é a véspera do mundo de regeneração. O Espiritismo dizia, trouxe-nos a informação. Vamos examinar na Europa como é nossa conduta. O filho, aos 15 anos, tem autonomia para viver sua vida sexual, para viver sua vida social. Todos nós que temos mais de 20, já tivemos 15. Como é o nosso ser emocional aos 15 anos de idade? Aqueles que se casaram, que se uniram aos 15 anos, aos 25, será que ainda estão com a mesma parceira ou parceiro? As emoções mudam. Aquilo que hoje, para o infante, é a alma, a primeira namorada, o primeiro encontro, meu Deus! Depois, não tem mais nenhum sentido. Não é porque nós sejamos desprezíveis, é porque tudo em nós é impermanente. Então é também impermanente esse medo, estes dias, e a nossa certeza é que isto também passa. Vejamos a gripe espanhola, muito pior do que esta. A peste negra da Europa. Eu vi em Viena o grande edifício quando a peste desapareceu. O monumento dedicado à vitória da peste negra ter desaparecido na Idade Média sem se saber como é que ela começou. Hoje sabemos que era resultado de um rato que era portador de pulgas contaminadas, de um navio cuja tripulação morreu em alto mar, o barco foi empurrado pelas ondas até Southampton, os ratos pularam no navio, empestearam a região, mataram alguns milhões de pessoas. Por um fatalismo histórico da evolução. Desculpem, porque a evolução também é relativa. Ela está dentro desse processo de desenvolvimento para atingir o estágio de plenitude. Então, todos esses fatores hoje impostos pela Organização Mundial de Saúde, afinal, tecnicamente, o que há de melhor em ciência médica deve ser cumprido, para que mais facilmente não havendo a contaminação
a peste desapareça. Mas também poderemos contribuir mentalmente. Como eu posso ajudar alguém? Através das ondas mentais. A luz, do ponto de vista da física quântica, é matéria e energia. Na onda é energia, na fixação é matéria. Ela é feita de fótons. Os fótons são matéria. Então, nós dispomos de equipamentos para enfrentar esses dias difíceis, graças à nossa mente. Orar é emitir ondas de um teor positivo, capazes de frenar as outras ondas, de destruí-las pela potência de que sejamos portadores. A grande médium Florence Cook realizou fenômenos de fazer semente brotar. Eleonora, ao apresentar a sua grande obra, quantas vezes ela pôde materializar girassóis, aboboreiras, pegar uma semente de abóbora, colocar na terra e em 2 horas colher-se abóbora. Mas como? É anticientífico? Não é. É exatamente científico. Porque se o átomo é movimento, nesse caso nós temos o quê? Ampliação do movimento. Os espíritos utilizando da energia e acelerando o movimento da semente, germina, desenvolve, cresce e produz. Tudo isso é feito em laboratório. Então, com o advento do Espiritismo, a certeza da nossa imortalidade, vem também uma fatalidade. Só me acontece o que é de melhor para o meu progresso. Por que temer? Esse sentido de temer é filho do nosso instinto de conservação da vida. Mas vamos transformar em palavra. Temer? Não, vou respeitar. Ao invés de temer, eu vou respeitar. Respeitando, eu guardo a mesma distância. Eu tenho medidas, tenho equilíbrios. Ah, mas eu ando sozinho, isso me leva ao transtorno neurótico. Você tem telefone. Você tem maravilhas de manter a visualização, a presença. Quando nós pegamos hoje o nosso telefone, comunicamos-nos maravilhosamente. Vai chegar um momento em que o telefone, quando suar, temos que colocar um pouquinho de perfume, porque o outro vai sentindo o nosso perfume. Vemos a emoção. Estamos vendo-nos agora. Vós me vês e eu vos vejo. Então, ondas. O Espírito mostrou que essas ondas nos devem da vida. Vou relatar um pequeno incidente. Durante toda a minha vida eu viajei. Como foi dito aí, comecei a visitar a Europa no dia 15 de agosto de 1957. Mais tarde, ampliado o leque aos anos 90 e chegar a visitar 67 países. É significativo. Viajava mais de 150 dias por ano. E, de repente, veio a peste. E eu parei de viajar. Perguntam-me, você não se sente atordoado? Eu pergunto, por quê? Porque viajava muito? Não, eu sinto falta. Naturalmente, eu sinto a ausência de vocês que me são tão queridos. Das horas em que chegávamos de trem, com vários volumes de livros, de documentos, a nossa alegria de falar sobre Jesus e de levar a semente a cidades onde nunca se falou a respeito da doutrina espírita. E vocês estavam lá para poderem ouvir. Eu me recordo de quando eu cheguei a Luxemburgo e conheci Zelina. Não tinha ninguém. Eu digo, minha filha, eu falo para você. Só para você. Marcamos no domingo pela manhã. Cláudia Beaumartin sai de Paris e vai para poder me traduzir ao francês
que é um dos 5 idiomas que se fala em Luxemburgo. E apenas você, Zelina, e a família, alguns membros da família, reunimos-nos e conseguimos falar sobre a doutrina espírita. Hoje, Luxemburgo já teve encontros internacionais pelo SEI, de espíritas de mais de 40 países em tão pouco tempo. Parece-me que foi ontem, porque tudo passa e se passou. Então nós, os discípulos do Evangelho de Jesus, podemos ter medo porque é um fenômeno orgânico psicológico. Nós formamos o pavor e o organismo freme, a pressão arterial tomba ou acelera, a pulsação, o aparelho digestivo, enfim, todo o corpo obedece a esse gatilho mental. Mas nós dissemos ao gatilho, o que é que pode me acontecer? Morrer? Ah, sim, mas eu vou viver. Eu vou reencontrar aqueles de quem eu tenho saudade. Claro que eu gostaria de ficar na Terra. Mas, já que eu antecipei, muito bem, eu vou esperar quem vem comigo depois. Racionalize. Ore. Eu volto ao tema. Porque a prece ilumina, enche de vitalidade. E diante dos fenômenos da agitação que esses dias têm causado, a vida nunca mais será como antes. É natural. Seria um regresso. Aí está a inteligência artificial ajudando-nos, poupando a criatura humana, poupando os animais. Eu vi na minha terra animais que puxavam carroça serem assassinados na chibata porque não aguentavam puxar o fardo. Hoje, na Colômbia, os animais aposentam-se. Aposentam-se. Há uma região para a aposentadoria dos animais. Eu me lembro de ter tido um gatinho na minha infância e eu era asmático. Então o danadinho sabia que eu era asmático. Corria para minha cama quando eu estava deitado e minha mãe também. Quando minha mãe tossia, eu vinha, ele se encolhia embaixo de mim, como se ele soubesse. E eu dizia para ele assim, o seu pelo me faz mal, eu tenho alergia. Ele ria e eu não morri nem nada. Ele morreu antes de mim. Então nós temos que lembrar agora do amor. A proposta do amor. Ame, entregue-se a Deus, confie, dê a sua vida a esses seres queridos como anjos que voluteiam à nossa volta, os guias espirituais. Não pense nas entidades da treva, acenda a luz do Evangelho dentro do coração. Almas queridas, Cristo está nos chamando. Viver é uma beleza, é uma homenagem à imortalidade. Vivamos com alegria. Se o nosso coração está pesado, porque o ser amado viajou, mas isso também passa. Você vai viajar. Será um reencontro abençoado. Eu os vejo. Viajou a nossa Sueli, uma veneranda apóstola da doutrina espírita. E, no entanto, os bons espíritos me disseram, já está desperta hoje. Está somente adaptando ao peso específico na atmosfera, que é diferente da nossa atmosfera terrestre. Não está sujeita à lei da gravidade, nem ao eletromagnetismo, nem às leis nucleares. É agora uma psicosfera. E então a alegria que ela vai ter no momento em que era de ser tudo que eu falei é verdade. E as almas queridas, seus pais, que anteciparam, acalentaram-na no braço, assim acontecerá conosco também. Mas já acontece. Na hora em que o sono nos leva ao desprendimento, preparemos nosso QI. Na hora de dormir, eu vou me encontrar com os mensageiros da luz. O nosso que é
façamos da vida um oceano de paz. Por que tanta ansiedade? Eu estou ansioso. Por quê? Você não antecipa o tempo, nem o tempo antecipa você. Já o provérbio bíblico, tempos para semear, tempos para colher, tempos para amar, tempos para ser amado. E, por fim, o que é o spiritual intelligent. Imaginemos quando nós constatarmos a grandeza da vida e pudermos voltar aos nossos cantando a mensagem de eterna luz. Eu me recordo tanto de um poema chamado Hino à Europa, de um grande alemão. Canto na minha alma um hino à Europa e tomo na taça de champanhe e na beleza do cristal a embriaguez dos sentidos. Europa, mantenham Jesus e a doutrina espírita iluminando o velho continente eurasiano, porque temos que avançar ainda pelas estepes russas, atravessar os montes Urais, o rio Ural, que fazem a fronteira com a velha Ásia. Muita paz. Au revoir. Dankeschön. God bless you. Bye bye. Até logo. Muito, muito, muito obrigada, Divaldo, por essa linda conferência que nos traz tantas reflexões e muito otimismo, muita esperança para que possamos vencer todos esses momentos e estarmos conosco em paz. Eu gostaria agora de passar a palavra para os nossos amigos para que possam dar suas considerações finais. Só tenho que agradecer, meus amigos. Muito obrigado. Estamos aqui firmes e fortes na Irlanda, levando o Espiritismo, todos os ensinamentos que Divaldo nos ensinou, que Kardec nos ensinou, sempre fiéis a ele, e temos certeza de que vamos conseguir chegar a ver muitos irlandeses falando e comentando sobre o Espiritismo. Esse é o nosso ideal, e tenho certeza que Divaldo contribuiu e contribui e muito para que esse sonho se torne realidade. Desde já, meu irmão, muito obrigado. Vamos nos ver logo, e tenho certeza que todos aqui estão te esperando de braços abertos, meu querido. Muito obrigado. Receba, querido tio Di, querido Divaldo, o abraço da Suécia e de agradecimento pelas sementes de luz que você tem semeado por aqui durante todos esses anos. Receba de nós todos um carinho, um abraço e a nossa gratidão. A gratidão de todos os grupos espíritas na Suécia, de todos aqueles que muito admiram e estimam. Muito agradecida, muita gratidão. Eu sempre digo que o momento mais difícil de uma palestra é o final, porque descrever palavras é simplesmente impossível. Nós, em Luxemburgo, Divaldo, nós somos agradecidos, infinitamente agradecidos, por tudo que você fez por nós, por tudo que você faz por nós. Não é possível nenhuma palavra representar o nosso sentimento. Podemos dizer simplesmente muito obrigada, em nome do trabalho que é realizado aqui, em nome do grupo, e dizer que tentaremos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para sermos dignos desse compromisso e chegarmos no final da nossa encarnação fiéis a Jesus.
fiéis a Jesus como você está exemplificando essa fidelidade. E pedir a você que ore muito por nós. Ore muito para que nós consigamos sempre olhar para cima e ter como chefe o Cristo, Jesus, nosso mestre e nosso guia. Só gratidão a você enorme. Muito obrigada ao Júnior na técnica. Muito obrigada a Elda por essa organização tão carinhosa, tão amorosa, quase que se tornando mãe de todos nós aqui na Europa. Muito obrigada a todos que nos assistem. Muito obrigada, muito obrigada. Celina. Querido Di, profunda gratidão. Estou muito feliz de estar aqui. É muito grata pela excelente exposição das palestras, pelas suas elucidações muito profundas, enriquecedoras como sempre, de ciência, de espiritismo, de amor. Sou-lhe imensamente grata, querido amigo. Muito grata, que Deus o abençoe sempre. Esperamos sempre, rogando ao Senhor da vida para que possamos, no futuro próximo, voltar a nos reencontrar e viver aqueles eventos maravilhosos em presença, sempre sob o amparo de Jesus, dando continuação àqueles dias felizes de muita luz, de muita paz, de muito amor, junto a todos os amigos que o amamos. E gostaríamos de reviver aquelas emoções, aqueles ensinamentos preciosos da nossa amada doutrina, que você e o Nilson nos proporcionaram no curso dos anos, enriquecendo-nos profundamente. Muita emoção, querido Di, muitíssima emoção, muito amor. Muito obrigada para todos, Di querido, gratidão infinita. Desejo agradecer ao Júnior e a quantos trabalharam para que este evento seguisse bem. Abraços carinhosos a todos, a Elda, e muita paz a todos. Deus nos abençoe sempre. Eu gostaria de agradecer ao nosso querido amigo Divaldo, como já endossar tudo que foi dito aqui, né? E nós também não temos palavras, né, para expressar o quanto nós amamos o nosso querido Divaldo e somos gratos por todos os momentos de aprendizado como este, né, que Divaldo continua nos proporcionando. Hoje, quantas reflexões nós tivemos sobre a psique humana, né? E, então, queria dizer para o Divaldo, né, para o nosso querido amigo, que sinta-se abraçado por todos nós do Movimento Espírita Holandês. E nós aguardamos 2022 com muita alegria, porque quem sabe, né, com a presença do Divaldo, para continuar a semeadura espírita na Holanda. Enquanto isso, nós gostaríamos de dizer que nós vamos dando o melhor de nós para que o espiritismo floresça e dê frutos em solo holandês. Sempre, né, com a orientação, todo o carinho que Divaldo tem dispensado ao movimento espírita holandês, ao movimento espírita mundial, né, europeu, e especialmente nós aqui da Holanda, nós somos muito gratos ao nosso amigo. Que Jesus continue o abençoando sempre. Gostaríamos também de agradecer à organização, você, Elda, por todo esse trabalho maravilhoso, de dedicação, né, de abnegação, para que esse evento continue acontecendo né, aqui na Europa, desta forma agora online, né, porque é a forma que temos de continuar recebendo o nosso querido amigo, e ao Júnior, né, a toda a técnica, enfim, a toda essa equipe que torna possível esse evento, tendo como capitaneado pelo nosso querido amigo Divaldo. Que Jesus abençoe a todos, e a todos que estão ouvindo também, né, que estão assistindo. Um abraço grande a todos vocês. Continuamos na paz do Senhor. Muito obrigada. Então, muita paz a todos vocês. E gratidão, Divaldo.